meu amigo, minha amiga, mais uma vez juntos aqui para podermos meditar na palavra de Deus, para começarmos mais um dia com a energia que vem do alto. Deus é quem pode nos capacitar a viver esse dia em seus caminhos. Deus é quem nos dá poder para sermos obedientes. Por isso, dia após dia, momento após momento, nós devemos buscar a presença de Deus em nossa vida. E para isso, nós temos que ouvir a voz dele. Ao ouvir a voz dele, nós vamos receber as suas instruções. O texto que nós vamos meditar hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 9, do verso 35 até o verso 41. Acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico. O texto diz o seguinte: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Este momento aqui foi um momento do encontro de Jesus com um cego de nascença. Jesus já havia curado este cego, mas ele ainda não tinha se encontrado com Jesus, ele não tinha visto o rosto de Jesus. Quando Jesus se aproximou dele, porque sabia que ele tinha sido expulso e maltratado, ele foi maltratado pelos fariseus, Jesus chegou diante dele e perguntou a ele se ele cria no Filho do Homem. Então ele perguntou: quem é para que eu possa crer nele? E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Aí então ele disse: eu creio. O que é crer no Filho do Homem? O que é crer em Jesus? Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia apresenta ele, o próprio Evangelho de João, o apresenta como sendo Deus. Ele se fez carne, se fez um ser humano e esteve aqui nesse mundo com o propósito de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade que caiu em pecado. E também ele vai resgatar das consequências do pecado, das enfermidades, das doenças, inclusive da morte. Jesus estava aqui com este cego e ao perguntar a ele se ele cria no Filho do Homem, o crer vai muito mais além do que um assentimento intelectual, em concordar com uma teoria. Existem muitas pessoas que estão cheias de teoria, mas vazias de Jesus. Crer em Jesus significa crer na graça dele, no poder dele para transformar o coração. Crer significa experimentar esta graça e permitir que esta graça a cada dia, a cada momento, transforme você. E a pergunta que fica hoje: e você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus? Ou seja, você entrega diariamente a sua vida a Ele para que Ele a transforme? O ato de crer é uma ação constante. Muitas pessoas concordam que Jesus é um Salvador e que Ele é poderoso para salvar. Mas existe uma outra palavra chamada negligência, ou seja, negligenciam a busca de Jesus diariamente para que Ele os possa transformar. Apesar de concordar que Jesus é o Salvador, eles não entregam a sua vida nas mãos do Salvador. Não sei se este é o seu caso, mas hoje, ao você estar abrindo esta meditação, este já é um passo para que você busque mais profundamente a Jesus. Sabe, os fariseus tinham a vista física, mas espiritualmente eles estavam cegos, porque eles não buscavam em Jesus a salvação. E aquele deficiente visual que foi curado por Jesus,
ele tinha muito mais visão espiritual do que aqueles fariseus que enxergavam e não tinham nenhum problema de deficiência. Eu quero terminar contando uma história para você. Essa história é a história do malabarista Blondini. Ele colocava uma corda nos arranha-céus lá dos Estados Unidos e de um prédio a outro ele atravessava andando na corda. Claro, ele aglomerava multidões para que as pessoas pudessem vê-lo atravessando. Certa vez ele colocou uma corda nas cataratas do Niágara, de um lado a outro. E ele disse para a multidão que se reuniu ali para vê-lo, que ele ia atravessar com um carrinho de mão de um lado a outro. E ele perguntou para a multidão se eles criam que ele era capaz de atravessar com um carrinho de mão. E todos diziam que sim. E aí então ele falou que ia atravessar com uma pessoa. Uma mulher que estava na frente dele, que disse entusiasmadamente que cria que ele poderia atravessar, ele olhou para ela e disse: sobe no carrinho que eu vou atravessar com você. Ela recuou, deu um passo atrás e falou: eu não. Eu acredito que você consegue atravessar com uma pessoa, mas eu não vou. Ou seja, muitos dizem que creem em Jesus, mas na hora que Jesus disse: coloquem minhas mãos nos meus braços, para que eu possa atravessar você do outro lado, te colocar no lado da salvação, no lado da liberdade. Muitas pessoas recuam e não entregam a sua vida a Jesus. Estaria você hoje disposto a entregar a sua vida a Jesus? Você se atira nos braços dele e vai permitir que ele transforme o seu coração? Isso vai ficar para você pensar hoje. E sabe, há outras pessoas precisando ouvir esta mesma mensagem. Se você gostou da mensagem, faça o seguinte: compartilhe ela neste momento com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus contatos. Coloque nas suas redes sociais. Dessa maneira, a mensagem da Palavra de Deus vai poder chegar mais longe. Para terminar, gostaria de fazer uma oração com você. Aceita uma oração? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço pela Tua Palavra. Ela fala o nosso coração de uma maneira tão poderosa e nos estimula a entregar o nosso coração a Ti. Abençoa a vida dessa pessoa que hoje está assistindo a esta meditação. Que ela possa de todo o coração se entregar a Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, foi uma alegria poder ter estado com você. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Vai aqui embaixo, olha, clica em se inscrever, clica no sininho e aí você vai ser notificado todas as vezes que as meditações forem liberadas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.